se o universo está cheio de estrelas? Por que existe escuridão? Então eu quero te fazer uma pergunta hoje. É uma pergunta que parece muito simples. Parece uma pergunta que uma criança de 5 anos faria para sua mãe. A pergunta é essa: por que o céu noturno é escuro? Agora você vai rir de mim. Você vai dizer: é escuro porque o sol se pôs, a terra girou e o sol está do outro lado. Então não tem luz. E eu vou te dizer que você está errado. Bom, você está parcialmente certo. Isso explica por que não é dia. Isso explica por que estamos na sombra da terra. Mas não explica por que o próprio céu é negro. Pense nisso. Se você for para o oceano profundo e olhar para a água, ela é escura. Mas se você olhar para o sol, ele é brilhante. E se você olhar para o céu noturno, manchas escuras em todo lugar. Mas por quê? Deixa eu te dar um experimento mental. Quero que você imagine que está no meio de uma floresta. Uma floresta muito densa. Para onde você olhar, você vê árvores. Se a floresta é pequena, você consegue olhar entre os troncos e ver o céu lá fora, ver os espaços vazios. Mas suponha que a floresta não é pequena. Suponha que a floresta é infinita. Suponha que a mata continua para sempre. E sempre. Olhe horizontalmente. Olhe direto para frente. Sua linha de visão bate num tronco de árvore. Move seu olho um pouquinho para a direita. Você olha além daquela primeira árvore. Mas porque a floresta continua para sempre, eventualmente sua linha de visão bate em outro tronco mais atrás. Move de novo. Passa da primeira árvore, passa da segunda árvore. Mas a 15 quilômetros de distância, você bate numa terceira árvore. Se a floresta é verdadeiramente infinita, então não importa para onde você olhe, você deve eventualmente bater numa árvore. Não existem espaços vazios. O horizonte inteiro é feito de madeira. É uma parede sólida de árvores. A geometria não perdoa. É inevitável. Agora pegue essa floresta e substitua os troncos por estrelas, amarelas, brilhantes. Por centenas de anos, os astrônomos acreditavam em duas coisas sobre o universo. Primeiro, eles acreditavam que o universo é infinito. Ele continua para sempre em todas as direções. Segundo, eles acreditavam que o universo está cheio de estrelas mais ou menos uniformemente, como uvas passas num pudim. Temos um universo infinito e temos um número infinito de estrelas. Olhe para o céu noturno. Escolha um ponto, qualquer ponto, uma mancha escura entre as constelações. Parece negro. Mas por que é negro? Se o universo é infinito, então se você olhar para essa mancha escura, sua linha de visão vai para o espaço. Ela passa da Lua, passa dos planetas, passa das estrelas próximas. Mas se você continuar indo, eventualmente você deve bater numa estrela. Se o universo é infinito, cada linha de visão saindo do seu olho deve terminar na superfície de uma estrela em chamas. Cada ponto no céu deveria estar preenchido com luz. Não deveria ter nenhum negro. A cúpula inteira do céu noturno deveria ser uma folha sólida de luz. Deveria estar brilhando com a mesma intensidade da superfície do Sol. Não é palpite. É uma certeza matemática baseada nas suposições que fizemos. Se o universo é infinito e estático, o céu noturno deveria ser ofuscantemente branco. Deveria ser tão brilhante que ferveria os oceanos. Deveria ser tão brilhante que a vida na Terra seria impossível. Mas olha para cima. O que tem ali? Escuridão. Alguns pontinhos minúsculos de luz e um monte de nada. Essa contradição tem um nome. Paradoxo de Olbers. Heinrich Olbers falou sobre isso em 1823. É um problema terrível porque nos diz que uma das nossas suposições sobre o universo está errada. Você pode tentar escapar disso. Você pode dizer: bem, talvez as estrelas distantes sejam mais fracas. Talvez a luz se canse. Talvez a luz desapareça antes de chegar até nós. Os físicos chamam isso de lei do inverso do quadrado. Se você move uma luz 2 vezes mais longe, ela parece um quarto tão brilhante. Então você diz: as estrelas distantes são simplesmente fracas demais para ver. E eu digo para você: não.
Isso não te salva. Isso não resolve nada. Olha a geometria. Imagine que desenhamos uma casca ao redor da Terra como a pele de uma cebola, uma grande esfera de espaço. Digamos que essa casca está a 1 bilhão de quilômetros de distância e tem 10 estrelas. Elas nos dão uma certa quantidade de luz. Vamos 2 vezes mais longe, 2 bilhões de quilômetros. Desenhamos uma segunda casca. As estrelas estão 2 vezes mais longe. Cada estrela individual é 4 vezes mais fraca. Verdade. Mas por que a casca está 2 vezes mais distante? Ela tem 4 vezes a área de superfície. Então ela contém 4 vezes mais estrelas. Sacou o que acontece? As estrelas são 4 vezes mais fracas, mas há 4 vezes mais delas. 4 multiplicado por 1/4 é igual a 1. A quantidade total de luz da segunda casca é exatamente a mesma que a quantidade total de luz da primeira casca. E isso funciona para a terceira casca, e a quarta casca, e a milionésima casca. Cada camada do universo adiciona exatamente a mesma quantidade de luz ao nosso céu. E se o universo é infinito, temos um número infinito de camadas e somamos uma quantidade infinita de luz. O enfraquecimento não importa. A geometria cancela ele. Estamos numa confusão. E por muito tempo todo mundo pensou que tinha encontrado a resposta. Por quase 100 anos, os astrônomos disseram que a resposta é a poeira. Faz todo sentido para sua intuição. Imagine que você está dirigindo seu carro numa neblina pesada. Consegue ver os faróis de um carro que está a 1,5 km de distância? Não consegue. As gotículas de água no ar capturam a luz e espalham ela ou absorvem. A luz para. O espaço não está vazio. Ele é sujo, cheio de gás, cheio de nuvens de poeira, cheio de restos deixados por estrelas explodidas. Então os astrônomos disseram: "Ahá! O universo é infinito e há estrelas infinitas, mas não conseguimos ver as distantes porque há poeira no caminho. Problema resolvido. Todo mundo pode ir para casa e dormir. Mas tem um porém. Tem uma lei na física que você nunca pode quebrar. Você pode tentar trapacear, mas ela sempre vai te pegar no final. Lei da conservação de energia. Ela diz que energia não pode ser criada e não pode ser destruída. Ela só pode mudar de forma. Pense sobre o fóton de luz saindo daquela estrela distante. Ele carrega energia. Bate numa partícula de poeira. A luz parou. Ok. Mas para onde foi a energia? Ela não sumiu. Foi para a poeira. Quando a partícula de poeira absorve a luz, ela fica excitada. Treme. Esquenta. Imagine essa partícula de poeira parada lá no espaço por milhões e bilhões de anos, constantemente sendo bombardeada por luz de todos os lados, absorvendo mais e mais energia a cada segundo. Conforme absorve energia, a temperatura sobe. E o que acontece quando as coisas esquentam? Irradiam, brilham. Pega um pedaço de ferro e coloca na forja de um ferreiro. Começa negro, mas conforme absorve o calor do fogo, fica vermelho, depois laranja e, finalmente, branco incandescente. E a termodinâmica não perdoa nisso. O ferro vai continuar esquentando até estar exatamente na mesma temperatura que o fogo ao redor dele. Volta para nossa nuvem de poeira no espaço. Se o universo é velho e infinito, essa poeira está parada lá por uma quantidade infinita de tempo, absorvendo uma quantidade infinita de luz estelar. Ela vai esquentar. Vai ficar mais e mais quente. Só vai parar de esquentar quando brilhar tão forte quanto as estrelas que estão brilhando sobre ela. O que você veria da Terra? Olharia para cima e não veria as estrelas distantes, isso é verdade. Mas veria a poeira. E a poeira estaria brilhando com a mesma intensidade que a superfície de uma estrela. A parede de estrelas seria simplesmente substituída por uma parede de poeira brilhante. Ainda está morto. Ainda é fervido vivo. A teoria da poeira cai por terra completamente. Voltamos à estaca zero. Não dá para esconder a luz. A geometria diz que a luz deve estar lá. A termodinâmica diz que a luz deve estar lá. Mas a luz não está lá. Isso nos força a encarar uma possibilidade muito estranha. Talvez a razão de não vermos a luz da distância infinita é porque a luz ainda não chegou.
A gente estava assumindo que o universo é um palco. O palco que está parado lá para sempre e os atores apenas se movem nele. A gente estava assumindo que o universo é eterno. Mas e se o próprio palco foi construído ontem? E se a peça não está rodando para sempre? Se o universo tem um começo, então a luz tem um limite de velocidade e isso muda todo o cálculo. A luz das cascas distantes não teve tempo de chegar aqui ainda. Estamos esperando o correio chegar. Olha, tenho que admitir uma coisa meio constrangedora. A gente gosta de pensar que somos os caras espertos. Gostamos de pensar que somos nós que usamos lógica e matemática para encontrar os segredos da natureza. Mas nesse caso particular, os físicos estavam errados e o poeta estava certo. Por centenas de anos, as maiores mentes científicas do mundo batendo suas cabeças na parede tentando resolver esse paradoxo. Kepler não conseguiu resolver. Halley não conseguiu resolver. E aí, em 1848, um cara publicou um pequeno livro chamado Eureka. Esse cara não era cientista, não tinha laboratório, não fazia experimentos. Ele era escritor de histórias de terror. Escreveu sobre corvos falantes e corações batendo escondidos debaixo de tábuas do assoalho. O nome dele era Edgar Allan Poe. E nesse pequeno livro estranho que ele chamou de poema em prosa, ele olhou para o problema do céu noturno escuro e simplesmente adivinhou a resposta. Usou a imaginação dele. Ele disse: vamos supor que o universo é infinito, mas vamos supor que o universo não está aqui para sempre. Ele disse que a única razão de o céu ser escuro é porque a distância até as estrelas invisíveis é tão imensa que nenhum raio de luz delas conseguiu chegar até nós ainda. Leia isso de novo. A luz ainda não chegou até nós. Essa é uma ideia que muda tudo. Poe estava certo. A escuridão está nos dizendo que houve um começo. Pensa assim. Você está vivendo numa cidade onde o sistema de correio é muito lento. O carteiro anda a pé. O mundo foi criado ontem. Hoje você abre sua caixa de correio. De quem você tem cartas? Tem cartas do seu vizinho da porta ao lado. Leva só um dia para o carteiro andar da porta ao lado. Mas tem uma carta de Paris? Tem uma carta de Tóquio? Não. As cartas foram escritas. Tão na bolsa. O carteiro está andando, ele está a caminho. Mas ele não chegou. Leva tempo para percorrer distância. A luz tem um limite de velocidade. Ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido, mas não é infinito. Se o universo tem apenas uma certa idade, a luz das estrelas muito distantes simplesmente não teve tempo suficiente para chegar aqui. A gente está parado no escuro não porque as estrelas estão faltando, mas porque a luz ainda está a caminho. Alguns anos depois de Poe, um físico de verdade chamado Lord Kelvin sentou e calculou. Ele fez uma pergunta simples. Quantos anos o universo teria que ter para o céu ser branco? Ele calculou que para o céu ser completamente brilhante, o universo teria que ter centenas de trilhões de anos. Mas a gente mediu isso. Verificamos a expansão das galáxias e rodamos o filme de trás para frente. O universo começou aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Olhamos para o céu. Vemos as estrelas próximas. Olhamos um pouco mais longe. Vemos mais estrelas. Mas, eventualmente, batemos num horizonte. Não um horizonte de espaço. Um horizonte de tempo. A gente só consegue ver as estrelas que estão perto o suficiente para a luz delas chegar até nós no tempo, desde que o universo começou. Além dessa distância, pode ter mais estrelas. Pode ter estrelas infinitas. Não importa. Não dá para ver elas porque a luz ainda está viajando pelo escuro. Peraí, tem mais uma coisa acontecendo. Mais um pequeno truque que a natureza está aplicando na gente. O universo não está apenas parado envelhecendo. O universo está se expandindo. O palco está se esticando. E esse esticamento faz algo muito estranho com a luz que já está a caminho até nós. Ele rouba a energia. Os físicos chamam isso de desvio para o vermelho, mas você já conhece esse efeito. Quando olhamos para as galáxias distantes, notamos algo muito estranho. Elas estão todas se afastando da gente. Edwin Hubble descobriu isso nos anos 20. O universo está se expandindo. Está ficando maior. A cada segundo.
E o que acontece com a luz quando ela viaja através de um universo que está se esticando? Pensa no som. Todo mundo conhece o som de um apito de trem passando. Quando o trem está vindo na sua direção, o som é agudo. Quando o trem passa e vai embora, o som cai para um tom grave. Efeito Doppler. A luz também é uma onda. A luz azul? Pensa num apito agudo. As ondas são curtas e apertadas. Já a vermelha é tipo um ronco lá no fundo. As ondas são longas e esticadas. Mas no nosso universo, é ainda mais estranho. Não é só que a estrela está se movendo pelo espaço. É que o próprio espaço está se esticando. Imagina que você desenha uma linha ondulada num elástico. Esse é seu fóton. Essa é sua luz. Agora puxa as pontas do elástico, estica a borracha. O que acontece com a linha ondulada? A onda só fica mais longa. Os picos ficam mais distantes. É exatamente isso que está acontecendo com a luz do universo distante. Um fóton sai de uma estrela há 1 bilhão de anos. Começa a jornada dele como um pedaço brilhante e energético de luz visível. Mas conforme viaja por 1 bilhão de anos, o espaço embaixo dele continua se expandindo. O fóton é esticado. O comprimento de onda fica mais e mais longo. E aqui está o ponto-chave. Ondas mais longas carregam menos energia. Luz azul chuta forte. Luz vermelha chuta fraco. Conforme o universo se expande, ele está literalmente roubando energia da luz. Tá esfriando a luz. Pera aí. Acabei de te dizer que a luz é desviada para o infravermelho e para as micro-ondas. Acabei de te dizer que a luz ainda está nos atingindo, mas a gente não consegue ver. Pera aí. Isso significa que o céu não é realmente escuro. Se a gente tivesse olhos que pudessem ver micro-ondas, o céu não seria negro de jeito nenhum. Porque se voltar para o argumento original de Heinrich Oberth, ele disse algo muito simples. Ele disse que se você olhar em qualquer direção, eventualmente sua linha de visão deve bater em algo. E ele estava certo. Acontece que Oberth estava certo o tempo todo. O céu não é escuro. O céu é, na verdade, uma parede flamejante de luz. Tá brilhando, em todo lugar. Cada ponto no céu tá derramando energia na sua cabeça agora mesmo. A gente simplesmente não consegue ver. Pelos primeiros 380 mil anos do universo, todo o cosmos era uma névoa de luz branca e quente. O universo esfriou o suficiente para a névoa clarear. E naquele momento exato, aquela luz foi libertada. Começou a viajar pelo universo. Essa luz ainda está aqui. Não foi a lugar nenhum porque não tem para onde ir. Ela preenche o universo inteiro. Quando você olha para a mancha escura do céu entre as estrelas, você está olhando além das estrelas. Está olhando além das galáxias. Está olhando todo o caminho de volta até a parede de fogo, do nascimento do universo. Aquela luz começou como luz visível. Era laranja e branca. Tinha uma temperatura de cerca de 3.000 graus Kelvin. Mas aquela luz está viajando há 13,8 bilhões de anos. E durante todo esse tempo, o espaço esteve se esticando. O universo se expandiu por um fator de aproximadamente 1100 desde que aquela luz foi liberada. O comprimento de onda da luz foi esticado por um fator de 1100. Agora são ondas muito mais longas, tem cerca de 2 milímetros de comprimento. E como a gente chama luz com um comprimento de onda de 2 milímetros? A gente chama de micro-ondas. Se você tivesse olhos que pudessem ver micro-ondas, você olharia para o céu noturno e não veria escuridão. Veria uma parede brilhante de luz. Seria uniforme. Estaria em todo lugar. A gente chama isso de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Foi descoberta por acidente em 1964 por dois caras chamados Penzias e Wilson. Eles tinham uma grande antena de rádio e ficavam ouvindo um chiado, um ruído estático. Pensaram que eram fezes de pombo na antena. Limparam as fezes. O ruído ainda estava lá. Eles estavam ouvindo o grito do nascimento do universo. Estavam ouvindo o fantasma do Big Bang. Quero te deixar com um pensamento final. Um pensamento sobre o que essa escuridão significa para você e para mim. Não é só um fato abstrato de astronomia. É a razão de você estar vivo. Para fazer trabalho, para fazer um ser humano funcionar,
Você precisa de energia. Mas ter energia não é suficiente. Se eu te colocar dentro de uma fornalha a 5.000 graus, você tem muita energia. Tem energia demais. Mas não consegue fazer nenhum trabalho. Simplesmente queima e morre. Para fazer trabalho, você precisa de um fluxo de energia. Precisa de um ponto quente e precisa de um ponto frio. Precisa de uma fonte para tirar energia e um dissipador para descartar energia desperdiçada. O Sol é nosso ponto quente. Ele manda fótons de alta energia e luz amarela para a gente. Pegamos essa energia, usamos para cultivar plantas, usamos para mover nossos músculos, usamos para pensar nossos pensamentos. E então pegamos o calor residual e irradiamos para o espaço. Mas só dá para fazer isso porque o espaço é frio. Só dá para fazer isso porque o céu é escuro. Se Olbers estivesse certo da forma simples, se o universo fosse infinito e estático, o céu seria 5.000 graus. Não teria ponto frio. Não teria para onde descartar nosso calor. A energia não fluiria. O universo estaria preso num estado de morte térmica. Nada aconteceria. Nada. Jamais aconteceria. Primeira coisa, o universo está se expandindo, está esticando a luz e esfriando ela. E isso é a única coisa que permite o universo acordar. A expansão do universo é a geladeira que nos impede de cozinhar. E tem mais. A escuridão é o dissipador de calor da criação. Começamos com uma pergunta que parecia boba. Por que o escuro é escuro? E descobrimos que a resposta não é nada simples. Descobrimos que a resposta nos leva até a borda do espaço e o começo do tempo. Por que o céu noturno é escuro? Não é porque o sol se pôs. Não é porque as estrelas são fracas. Não é porque tem poeira no caminho. Primeira coisa, o universo é um bebê. Ele só está aqui há 13,8 bilhões de anos. A luz da distância infinita ainda está viajando. Ainda está a caminho. E tem mais. O universo está fugindo. O espaço está se expandindo. Está pegando a luz flamejante do Big Bang e esticando ela até se tornar micro-ondas invisíveis. Está transformando o fogo num fantasma. Da próxima vez que você sair dessa sala hoje à noite e olhar para o céu, quando você olhar para os espaços negros entre as estrelas, vai estar olhando para a coisa mais funda da física. Vai estar olhando para a linha do tempo do universo. O escuro não está vazio. O escuro é a história do Big Bang que foi silenciada pela expansão do espaço. Está olhando para a evidência de que a gente teve um começo. E está olhando para a evidência de que a gente não está parado. A natureza cria um universo que está em chamas e então estica ele até parecer frio e escuro, só para a gente poder existir, para olhar para ele. Fazemos uma pergunta boba. Por que é escuro? E a natureza responde com o segredo da criação.